Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com a baita notícia, né, cara? O Vasco mais uma vez fechando a contratação de mais um reforço aí para a temporada e finalmente o Vasco fechou a contratação do zagueiro Ian Glavinovic, cara. Vamos falar da chegada desse jogador ao Vasco, após o Vasco não conseguir fechar com o Luan Pérez, fechou com o zagueiro argentino. Também vamos falar aqui de todos os reforços que o Vasco contratou, períodos de contratos desses jogadores, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco, como eu venho falando aqui no canal. Vai ter dias que a gente vai postar 3 vídeos aqui no canal para você não perder nada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Como hoje a gente colocou 3 vídeos aqui, com esse agora a gente está postando. Muito obrigado aí a galera que está acompanhando, se inscrevendo aí no canal. Bom, pessoal, sem enrolações, vamos aí para o nosso vídeo. O Vasco aí fechou a contratação de mais um reforço para a temporada. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco concretizou a negociação aí pelo zagueiro Ian Glavinovic. O zagueiro chegará ao Vasco por empréstimo com opção de compra ao fim do seu vínculo. Ele tem contrato com a equipe argentina até o final de 2025, o News Old Boys, e o Vasco pagará pela transação. A tendência é que o Vasco pague um pouco mais de 3 milhões de reais para ficar com o jogador aí por empréstimo por 1 ano. Após isso, o Vasco terá a opção de compra para comprar o jogador em definitivo. Os valores ainda não foram divulgados. Vale ressaltar que o Vasco já tinha se acertado com o jogador, mas faltava ainda convencer o News Old Boys, e a diretoria argentina não teria aceitado a primeira proposta do Vasco. E por sua vez, o clube argentino aumentou a pedida aí para poder negociar o atleta. O Vasco acelerou as tratativas nas últimas horas, com receio de que não houvesse tempo hábil para concretizar o negócio, mas conseguiu o ok de todas as partes, tanto do News Old Boys e também do próprio jogador. Vai assinar contrato à distância e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para cumprir todos os requisitos do acordo e será novo reforço do Vasco, né? Após as negociações frustradas com o Luan Pérez, né, que optou em jogar a Série B com a camisa do Santos, né? O jogador fechou com o Santos por 4 temporadas. O Vasco se viu muito pressionado. O Vasco acelerou a negociação para fechar logo com o Glavinovic. Infelizmente, perdemos muito tempo esperando o Luan Pérez. O Vasco poderia ter acelerado isso muito antes. Sempre aquela mania feia de deixar para a última hora, né? O Vasco fechou essa contratação praticamente aí nos minutos finais da janela de transferência. E agora teremos aí esse zagueiro contratado, um jogador totalmente desconhecido, 22 anos apenas, um jogador muito promissor na Argentina. De acordo com o Globoesporte.com, o jogador vem de lesão, não era titular absoluto lá no News Old Boys, e vamos ver se ele vai ser um jogador importante para o Vasco. A principal característica do jogador seria a velocidade, assim também como o próprio João Vitor, que é o zagueiro que tem mais velocidade no time do Vasco, e também o Léo Pelé, mas o Léo Pelé não tem técnica, né? O João Vitor, diferentemente, tem uma técnica apurada, é um jogador melhor do que o Léo Pelé e é veloz. Vamos torcer para que o Glavinovic se assemelhe um pouco aí ao João Vitor, para que tenhamos uma zaga mais segura até o final dessa temporada, até o final do contrato desse jogador, e que ele faça jus para que o Vasco compre ele em definitivo ao término do seu contrato. Um jogador aí que faz parte também das seleções de base da Argentina, já jogou em todas as categorias lá na Argentina. É um jogador aí, como eu disse, muito promissor, só que ele está vindo de um time que está muito mal, né? O News Old Boys está muito mal lá no futebol argentino, e como um todo, o time todo estava muito mal, e por isso que a negociação foi até certo ponto facilitada para que esse jogador viesse para o Vasco. Vamos torcer para que dê certo, né? E só fechando aí o assunto, Ian Glavinovic aí, o jogador fez 29 jogos como profissional, 27 jogos como titular, deu uma assistência, 82% de acerto no passe, 57% de eficiência nos duelos, 141 bolas recuperadas, 243 ações defensivas, 52 interceptações, 34 desarmes, 25 faltas cometidas. A nota dele no SofaScore é de 7,08. Esses são os dados do jogador desde que ele se tornou profissional pelo News Old Boys. Um número bem abaixo de jogos, né, cara? O jogador tem apenas 29 jogos aí como profissional e esperamos que dê certo, né, cara? Um jogador totalmente desconhecido. Com tudo isso, o Vasco fecha aí o seu ciclo de contratações para o ano de 2024. Vale ressaltar que temos até o dia 9 para talvez, quem sabe, trazer algum jogador que esteja livre no mercado, né? O Vasco vai poder contratar jogadores que estão sem clube, mas jogadores que pertenciam a outros clubes. A janela se encerrou hoje
e só vai sobrar jogadores que estão sem time nenhum aí no mercado e o mercado fica mais escasso, né? Caso o Vasco tenha alguma emergência, terá que contratar esse jogador até o dia 9. E as contratações do Vasco foram as seguintes, né? O Felipe Coutinho veio por empréstimo aí com opção de compra até julho de 2025, o jogador pertence ao Aston Villa. Alex Teixeira estava livre, veio com contrato até o final de dezembro de 2025. Assim também como o Souza, que estava livre no mercado, também veio com contrato até dezembro de 2025. O Emerson Rodrigues veio com empréstimo com opção de compra aí até junho de 2025. Jean Menezes veio comprado definitivo aí junto ao Toluca do México. O Vasco desembolsou cerca de 8 milhões e 200 mil reais para comprar o jogador chileno. Ele tem contrato com o Vasco até junho de 2026. O Maxime Domingues, que também foi um dos últimos reforços contratados pelo Vasco, anunciado oficialmente hoje pelo clube, o Vasco pagou cerca de 9 milhões e 300 mil reais para contratar o jogador junto ao Gil Vicente de Portugal, com um contrato muito longo, né, cara? Até julho de 2028, jogador de 28 anos aí. E o último contratado foi Ian Glavinovic, com empréstimo até julho de 2025, com opção de compra. Esses foram os reforços contratados aí pelo Vasco nessa era. Pedrinho, né, cara? Com certeza, a gente esperava mais, né? A gente esperava que viesse um zagueiro de nível, né, cara? Como era o Rafael Tolói, o Vasco tentou contratar esse jogador, infelizmente deu errado a negociação. Agora fechou com o Glavinovic e esperamos que dê muito certo essas contratações. Eu tenho muita expectativa quanto ao Jean Menezes, que já fez já a sua estreia com a camisa do Vasco, um jogador muito interessante, parece que vai sim ser muito importante para o Vasco. Também muito curioso para ver como que é o futebol desse Maxime Domingues, jogador suíço, pela primeira vez na história, um jogador suíço vestindo a camisa do Vasco, chega aí com um contrato muito longo. Se ele for um bagre, meu amigo, o Vasco vai ter um prejuízo gigantesco. Torcemos para que esse cara jogue bola e ajude o Vasco, chega para suprir a lesão do Watson, né, que está fora da temporada, e o Ian Glavinovic, como eu falei, um jogador totalmente desconhecido, de apenas 22 anos, para uma posição que o Vasco tinha extrema urgência. Eu acho arriscado, mas foi o que deu para fazer, e o Vasco parece que confia que esse jogador vai ser um jogador importante aí no futuro, né? Deixe aí nos comentários o que você achou da janela vascaína. Tivemos também saídas, né? A gente falou mais cedo do Eric Marcos, que fechou com o Ludogorets por empréstimo. Além dele também saíram o Serginho e o Zé Gabriel, que foram aí para o Criciúma, o Serginho Criciúma e o Zé Gabriel para o Coritiba. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!